Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da NutriTaon, uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e definitiva. Para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema que eu vou falar aqui na live de hoje é sobre como ler rótulos pode te ajudar no seu emagrecimento. Eu sei que essa é uma coisa necessária, né, de se fazer, mas que muitas pessoas não fazem porque não têm o conhecimento de como isso pode ajudar ou nem sabem mesmo ver o rótulo ali. E também para falar hoje que tem uma nova legislação a respeito dos rótulos, né, de como algumas mudanças que vão ter nos rótulos a partir de agora, que eu acho interessante também de vocês saberem, coisas que podem ajudar, um passinho ainda muito de formiguinha, mas são coisas que já estão mudando e que podem ajudar numa alimentação mais saudável, numa alimentação para emagrecimento, enfim, na saúde de uma forma geral. Bom, se você tá aí, compartilha essa live, que eu sei que tem muita gente que precisa ouvir o que eu vou falar aqui hoje. Se você tá vendo essa live pelo YouTube, clica aqui no link embaixo, na descrição do vídeo, pra você também me seguir aqui no Instagram, porque diariamente eu tô falando sobre nutrição, sobre emagrecimento, e se esse é um assunto que te interessa, vai te ajudar bastante me seguir aqui também. Então já vai compartilhando aí, colocando o coraçãozinho, isso ajuda a distribuir a live para mais pessoas também. Bom, então o tema hoje, né, é falar sobre os rótulos dos alimentos industrializados e qual a importância de falar disso no sentido de emagrecimento, né? A gente tem os alimentos industrializados, todos eles têm que vir com rótulo com a informação nutricional do alimento. Então ali naquele rótulo, você vai olhar, o que a maioria das pessoas fazem, eu acho, né, é olhar principalmente a quantidade de calorias. Então eu peguei ali, o mais importante é olhar se é calórico, se não é, porque eu tô numa dieta de emagrecimento e eu quero uma coisa que seja menos calórica. Isso é o que a maioria das pessoas fazem, mas tem muito mais que você precisa saber nesse rótulo que pode te ajudar ou te prejudicar no emagrecimento. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Então tem os ingredientes ali, se você olhar ali atrás no rótulo do alimento, você vai ter a lista de ingredientes, né? E você vai ter uma tabela nutricional. Então a tabela nutricional é onde vai estar a quantidade de calorias, a quantidade de nutrientes, de carboidrato, de gorduras, de proteínas, de vitaminas, né? Vai ter essas informações. E na parte dos ingredientes, é de fato os ingredientes que foram usados para fazer aquele produto, né? Porque muitas coisas não são nem alimentos, são produtos que são gerados a partir de alguns ingredientes. E vocês vão ver isso daqui hoje. Então, se você pegar nos ingredientes, naquela lista, né? Você vai ver que existem coisas naturais e coisas artificiais, né? A maioria dos produtos alimentícios vai ter uma lista imensa de ingredientes artificiais e é com isso que você precisa tomar cuidado. Mas falando aqui da indústria, né? Por que a indústria faz isso com o alimento? A intenção é sempre tornar isso mais atrativo, tá? Então, a mudança agora que teve da rotulagem, né? Que acho que começou a partir do dia 9, já é obrigada a ter essa nova mudança, vem com algumas coisas que podem ajudar nesse sentido de você estar mais ciente do que você está consumindo, tá? Mas ainda não é o melhor dos mundos, não é 100%, mas já é um começo. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas só para vocês saberem que quando a indústria faz isso, ela tem uma intenção, a intenção de tornar esse produto mais atrativo. Ela faz isso através do rótulo, ela faz isso através do sabor mesmo do alimento, da textura do alimento. Quanto mais gostoso for esse alimento, mais você vai querer comer. Existe também a parte de alimentos para crianças, né? De produtos para crianças. Isso é tudo pensado para ser mais atrativo para a criança. Então, até a parte ali no mercado que fica exposto os alimentos que as crianças gostam de comer, né? Chocolate, doce, salgadinho, cereal matinal, né? Que é cheio de açúcar, enfim. Ele fica numa parte estratégica, ali onde a criança consiga ver, né? Na altura dos olhos da criança. A embalagem é toda para atrair o olhar dessa criança, tem personagem. Então, assim, é toda uma construção para que esse consumo seja cada vez maior, porque afinal, né, todo mundo
que tá vendendo isso quer lucrar com isso. Então, quanto mais atrativo for, quanto mais você comprar, quanto mais você comer, melhor é para a indústria. Então, a primeira coisa que você precisa olhar nesses alimentos, quando você for ver o rótulo, é sempre a lista de ingredientes. Como que eu sei que um alimento, mesmo sendo industrializado, um produto alimentício, ele é melhor em comparação a outro, né? A gente sempre vai olhar a lista de ingredientes. Então, o que tem primeiro nessa lista, quando você olhar ingredientes, o que vier primeiro nessa lista de ingredientes é o que tem mais nesse produto. Então, um exemplo, eu pego um pacote de o pão integral, que é mais comum. Então, o pão integral, às vezes eu compro ele na intenção de ser um alimento mais nutritivo, né? Eu vou consumir uma coisa mais nutritiva, então eu vou comprar aqui esse pão integral ao invés de comprar esse pão tradicional. Então, se você for olhar na lista de ingredientes, ele tiver lá farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa é a farinha branca normal. Então, se isso tá como primeiro ingrediente, significa que ele é menos integral do que você imagina, né? Porque é o primeiro ingrediente da lista, então é o que tem mais, tá? O açúcar também, muitas vezes, vem ali nos primeiros ingredientes. Então, os 3 primeiros ingredientes são os mais importantes, que vão dizer pra você se realmente esse alimento é de qualidade, se é realmente o que ele tá dizendo ali ou não, né? Então, se você pegar um pão integral e ele tiver lá a farinha normal, né, e o açúcar como um dos 3 primeiros ingredientes, já não é um alimento legal de você consumir, né? Não é um produto legal de você consumir, porque na verdade você tá sendo enganado. Você tá pensando que é mais saudável, que vai te fazer, vai fazer bem em relação ao que seria tradicional e não é, tá? Então a lista de ingredientes é isso que você precisa saber primeiro, né? A quantidade de ingrediente, daquele ingrediente vai vir na ordem decrescente. Então, o que tem primeiro é o que tem mais, tá? Aí, depois, vem os aditivos, né? Você tem lá tem os ingredientes mesmo, que entra lá açúcar, farinha, leite, sei lá, os ingredientes que tem. E embaixo, normalmente, né, pelos últimos, vem a lista de ingredientes artificiais, conservantes, aromatizantes, acidulantes, que mais? Espessantes, tudo isso, realçador de sabor, que é muito importante, vou falar disso também. Tudo isso é colocado para o que eu falei no começo, modificar as características desse produto. Então, eu preciso ter um produto que, por exemplo, dure mais tempo na prateleira, porque pensa, para a indústria, será que é interessante eu ter um produto que vai estragar rápido, que não vai durar ali muito tempo? Não, né? Quanto mais tempo durar esse alimento ali, melhor é, né? Então, usando o pão como um exemplo de novo, se você pegar o pão integral, algumas marcas, você vai ver que tem alguns que tem validade de 1 semana, de 15 dias. Eu já peguei alguns que tinham validade de 20 dias. Pensa você fazendo um pão em casa, né? O que eu sempre oriento aqui. Vai fazer um pãozinho de aveia, um pãozinho de linhaça. Quanto tempo duraria esse pão na sua casa? Você vai fazer, vai durar ali no máximo 3 dias, né? Aconselhável você comer. Passou disso, já vai estragar. Por quê? Tudo que tem ali é ingrediente natural, não tem nenhum conservante, não tem nenhum aditivo químico. Ao contrário desses pães que são feitos na indústria, mesmo os integrais, tá? É por isso que eu tô sempre reforçando aqui a importância da alimentação natural, de verdade, porque aí você não tem esse monte de aditivo químico. Então, esses aditivos químicos, eles são colocados propositalmente também por esse motivo. Se eu tiver um alimento que vai durar mais tempo na prateleira, mais vantajoso é para mim, indústria, né? Vai ficar mais tempo exposto ali. Imagina o negócio toda hora estragando. Como que ia ser isso para eles? Então, isso é colocado em boa parte dos produtos alimentícios. Então, 2 coisas que você precisa saber: olhar a lista de ingredientes, se tem ingredientes artificiais, que são esses que eu falei, espessante, acidulante, edulcorante. O que é o edulcorante? São tipos de adoçantes artificiais. Então, se você for ver lá, você vai ver que se você for pegar um produto, né, desses fit aí, que não tem açúcar, 0 açúcar, você vai ver que vai ter uma lista às vezes de edulcorantes, né? Às vezes é às vezes é mais de um. Então vai ter lá sorbitol, maltitol,
O xilitol é um tipo de adoçante, mas também é natural, é o mais indicado, eritritol. Mas para esses produtos alimentícios, normalmente são colocados esses outros, né? Sucralose, que é bem ruim também. Então tem uma lista lá de edulcorantes que é para deixar o alimento mais doce, no caso dele ser zero açúcar, né? Produtos diet principalmente. Que mais? Tem os espessantes, dependendo do que é o produto, né? Para deixar ele com essa aparência também mais espessa, a textura. Então, para bolacha recheada, por exemplo, ela precisa ter essa textura mais crocante. Esse recheio ele precisa ser mais macio. Tudo isso são colocadas coisas químicas ali para isso acontecer. Então, o tempo de validade de um alimento natural nem se compara ao tempo de validade de um produto alimentício desse que vai durar muito mais tempo, mas que vai ter muito mais química e vai te fazer muito mais mal. Muito mais mal é ótimo, né? Então, esses compostos químicos, inclusive também o glutamato monossódico que eu falei no começo, qual que é o problema dele? O glutamato monossódico é um composto, sim, que vem da natureza, mas quando ele é colocado nesses alimentos, ele é colocado em quantidade exagerada, justamente para exagerar esse gosto, esse sabor. Então, o que teria um gosto normal vai ter ali 100 vezes mais. Então, pensa isso no seu paladar e no seu cérebro, como ele entende isso. É uma explosão ali daquele sabor. Então, quanto mais você come daquilo, mais você quer comer, porque é uma sensação muito intensa. Isso modifica o seu paladar, isso modifica também as características no seu cérebro de querer mais aquilo. E isso, né, no sentido que a gente tá falando aqui de emagrecimento, interfere totalmente. Então, uma pessoa que consome a maior parte da sua alimentação desses produtos alimentícios, ela vai ser mais difícil dela deixar de comer essas coisas e comer as coisas naturais, porque em comparação, o sabor é muito mais além, né? Muito mais intenso, digamos assim. Então, se você pegar uma fruta, por exemplo, uma banana, eu gosto muito de banana. Você come a banana e você consegue se satisfazer com aquela quantidade. Dificilmente você vai comer além, sabe? Igual você come um salgadinho, igual você come um pacote de amendoim, enfim, um pacote de bolacha que você come inteiro, às vezes quer comer até mais, porque esse sabor não é natural, ele é sempre muito intensificado realmente para que você queira comer mais desses alimentos. E o glutamato monossódico, ele entra nessas características, além de mudar características do seu paladar mesmo, isso é cientificamente, né, comprovado, ele também muda características no seu cérebro, fazendo que você procure por mais de alimentos que tenham esse composto. Então, isso é colocado de forma proposital, né, para que você queira consumir cada vez mais um sabor extremo, além do que é o sabor natural. Uma coisa que acontece também é juntar o sabor doce com o sabor salgado. Então, na indústria, eles fazem essa combinação de alguns compostos, né, que é doce com salgado, para causar também essa explosão de sabor, né, essa coisa hiperpalatável, esse sabor exagerado dentro da sua boca, também com o mesmo objetivo de fazer com que você coma cada vez mais. Então, esses foram os aditivos químicos, tá? Uma outra coisa que você precisa observar. Então, se você pegar um alimento, a gente tá falando de uma alimentação de emagrecimento, você não quer consumir coisas que tenham muito açúcar, né? Nem só de emagrecimento, mas uma pessoa com uma alimentação saudável, o ideal é que não consuma coisas com muito açúcar. Se você for pegar o rótulo e olhar, muitas vezes o açúcar ele não vai vir com o nome açúcar. E isso é importante você observar quando você for ler um rótulo, porque muitas vezes você pode estar achando que não tem e tem um açúcar com outros nomes. Existe mais de 20 tipos de nomes pro açúcar. Então, vou falar alguns aqui. A frutose é um tipo de açúcar, sacarose, a maltodestrina, o mel também, ele é um tipo de açúcar. Então, quando o produto tem esses compostos e mais alguns outros, tá? Tem uma lista grande, você consegue saber que ali sim tem açúcar. Então, muitos eu já peguei que zero adição de açúcar. E aí, quando você vai ver no rótulo, geralmente produto fit mesmo, tem lá maltodextrina. Então, a maltodextrina ela vai fazer o mesmo papel que o açúcar normal
faria. Então é importante você olhar se não tem nenhum tipo desses açúcares, né, que pode te enganar, achar que não tem, e tem esses açúcares com outros nomes. Um exemplo legal que eu vi essa semana passada. Tava no grupo lá com a turma do Descomplica, lá que é o meu método de emagrecimento. E aí uma das meninas mandou lá no grupo a fotinho de um chocolate diet, de uma marca, né? E perguntou se aquele chocolate seria legal consumir. Afinal, elas não estavam consumindo coisas com muito açúcar, né? Tava diminuindo produtos mesmo que tenham açúcar, enfim. E aí ela mandou a foto e eu fui analisar. Então eu peguei o mesmo chocolate, que seria da mesma marca, do mesmo sabor, só que peguei o diet que ela me mandou, né, que ela tinha comprado, e o tradicional, na mesma porção, na mesma quantidade. E aí a análise foi assim surpreendente, né, porque até elas ficaram espantadas. Por quê? O diet, em comparação com o tradicional, tinha mais calorias, né? Então, mais calorias do que o outro, se eu não me engano, um era 160, o diet, e o normal acho que era 130, uma coisa assim. Isso já era um ponto, tá? Outra coisa, em relação à proteína, era quase a mesma coisa. A gente sabe que isso não vai ter uma proteína, né, de qualidade em quantidade suficiente. A gente tá falando de um doce. Não tinha açúcar, obviamente, porque era diet, mas tinha um tipo de edulcorante, um tipo de adoçante artificial, que é bem ruim, que é se eu não me engano, era maltitol que tinha. Que mais? Enfim, as características eram carboidrato. A quantidade de carboidrato também, eu não lembro exatamente a quantidade, assim, certinha, mas era muito parecida. Ou seja, se fosse comparar esse chocolatinho diet, que era de 25 gramas, com esse chocolatinho tradicional, né? Lógico que aqui eu tô falando de uma pessoa que não tem diabetes, porque quem tem diabetes não pode nem consumir o normal, né? Teria que ser o diet mesmo. Mas uma outra opção melhor. Mas falando em comparação dessa pessoa que está num processo de emagrecimento e me perguntou se esse chocolatinho diet podia ser consumido, você via ali que na comparação era a mesma coisa. Era a mesma coisa, tinha até mais calorias do que o outro. Então, muitas vezes você é enganada quando você não observa ali a tabela nutricional. Então, sempre olhe isso, tá? Então, nesse caso, né, nesse caso das meninas lá do método, qual que foi a orientação que eu dei pra elas? Olha, se a sua vontade é muita de comer um chocolate tradicional normal, nessa comparação de um com o outro, seria até melhor você comer o tradicional, porque, né, mesma coisa, você vai gastar mais comprando esse diet que não serve pra você e vai ter até mais calorias do que o outro, né, vai ter mais, tinha mais gordura também do que o outro, porque é assim, produto diet, às vezes ele tira o açúcar, mas compensa na gordura ruim, geralmente, né, pra dar sabor, porque senão fica um alimento sem sabor, né, e é um chocolate, precisa ter um gosto agradável. Então, nessa comparação de um com o outro, quero comer esse tipo de chocolate, até seria melhor o tradicional. Ou, né, optar por fazer uma opção de comer um chocolate amargo, um chocolate meio amargo, 70% cacau pra cima, e aí acostumar o seu paladar a comer isso. Enfim, eu entrei nessa história do chocolate só para você entender como é importante essa análise, essa leitura mesmo do rótulo, que muitas pessoas não têm o costume de fazer, né? Simplesmente pegam, compram, vê lá que é zero açúcar, ou é diet, ou é light, então enfim, eu posso comer. E aí há outras coisas extremamente importantes de você observar, como é esse caso dos ingredientes, como é o caso dos aditivos químicos, porque isso vai fazer diferença e não é em calorias. Porque eu sei que muitas pessoas olham a caloria e não é isso que vai fazer a diferença pro caso do emagrecimento. Lógico que também faz, mas tem outras coisas além, como é o caso de mudar o seu paladar, você querer ficar comendo mais essas coisas, mudar características ali no seu cérebro, de você também não conseguir se desprender de comer essas coisas. Então, tudo isso vai formando ali os seus hábitos de querer comer essas coisas e de repente chegar num nível de ser tão difícil de desprender disso que você achar que realmente não consegue. Quantas vezes eu já ouvi, né? Eu sou viciada em comer chocolate, eu sou viciada em doce, eu sou viciada em comer snacks, né? A gente tem muitas pessoas assim que
deixar de comer essas coisas, tipo salgadinhos, é muito difícil, né? Porque realmente gera essa mudança de paladar e essa dependência de você ficar sempre procurando por esses alimentos, tá? Então, essa é uma das coisas também, você comparar, às vezes, um diet com o tradicional e ver que não é bem essa maravilha toda, né? O tempo de validade, como eu já falei sobre isso, não vou estender, mas muitos aditivos, muitas coisas são colocadas para estender esse tempo de validade. Um outro exemplo que eu gosto de dar nesse sentido, né, usando o exemplo da validade, é você pegar, por exemplo, um molho de tomate que você faz em casa, né? Se você fizesse um molho de tomate em casa e você pegar esse molho de saquinho, por exemplo, quanto tempo dura esse molho de saquinho? Se você olhar a validade, meses, né? Muitos meses. E se você fizer um molho na sua casa, rapidinho vai estragar, né? Dali 3 dias você já não pode consumir mais, porque é colocado muito aditivo também. Existem opções, então, qual que é o objetivo aqui? Não é também falar, olha, não vai consumir nada que é produto industrializado, porque não presta e acabou. Porque eu sei que a nossa vida exige algumas praticidades, né? Então, uma das coisas que eu gosto de usar bastante na minha casa, e que é um produto industrializado, que eu, a partir do momento que eu comecei a observar ali no rótulo, eu consegui fazer uma escolha legal. É o molho de tomate, por exemplo, né? Que eu falei aqui. Quando você pega esse de sachêzinho, você vê que é muito ruim. Se você for olhar os ingredientes, a lista ali é enorme, né? Gigante, com muita coisa artificial. Tem açúcar também, tem muitas coisas ruins ali. Se você pegar, tem algumas opções que são até, o que eu uso aqui em casa é um potinho de vidro. Se você for no mercado e olhar, você vai ver que tem opções boas nesse sentido. Então, você vai olhar a lista de ingredientes, tem que ter tomate e água e tempero, né? Só, basicamente. Alguns ainda vão ter um tipo de conservante, muitas vezes, o que não é muito ruim, tá? Às vezes pode ter mesmo, porque vai durar um pouquinho mais. O que não pode é ter aquela lista imensa de ingredientes, igual tem naquele de sachê. É óbvio que esse molho de tomate que eu tô falando, né, que é mais natural, né, que tem ingredientes naturais, ele sai um pouco mais caro. Eu acho que o vidrinho, ele tem... não vou saber falar agora, mas eu acho que é 500 ml, algo parecido com isso, e eu pago em torno de R$8, tá? Comparado ao sachê, que acho que custa R$3, R$4, é bem mais caro. Mas é o que eu sempre falo aqui pra vocês. É pra usar molho de tomate todo dia? Não. É pra usar com muita frequência, em grande quantidade? Não, porque se você tá fazendo isso, significa que você tá fazendo receitas que precisem usar muito dessas coisas, né? Exemplo, vou fazer macarrão sempre na minha rotina. Não é pra ficar fazendo macarrão sempre. Eu vou fazer lasanha na minha rotina. Não é pra ficar usando. Como que você vai usar isso no seu dia a dia? Você vai fazer alguma coisa especial, alguma coisa num dia diferente. Então, aqui em casa eu compro esse molho e eu uso em uma situação específica, né? Pro dia a dia eu acabo usando, se vou fazer uma carne, quero usar o molho e ele tá aberto, eu acabo usando um pouquinho. Se não tem ele, eu deixo só tirar mesmo o tempero que tem do próprio tomate ali, colocar na carne e deixar aquela aguinha sair. E é assim que eu vou fazendo. Então, você não precisa ter pacotes e pacotes de molho no seu armário, porque se você tem, significa que alguma coisa tá errada, significa que você tá usando mais do que seria o necessário. Deixa eu ver quem que tá aí, falar oi pro pessoal que eu nem falei. Quem entrou? Cristiane, Liliane, Carla, Yasmin, Eduarda, Francisca, olá, Alana, olá. Gente, sejam bem-vindas e vão participando aí, que eu gosto que vocês participem. Bom, então essa foi a questão de você ver a validade e também saber fazer escolhas, mesmo dentro dos produtos industrializados, saber olhar para que serve isso. Eu vou saber comparar, às vezes comprar mesmo produto industrializado, mas saber qual que é mais vantajoso, qual que não é. Nesse caso do molho de tomate, você consegue comparar isso. No caso do pão integral, você consegue comparar isso também. No caso também, outra coisa importante também, o iogurte. Se você pegar um iogurte natural, ele tiver mais de 3 ingredientes, ele não é uma boa opção. O que tem que ter no iogurte? Leite e fermento lácteo.
Só, não precisa ter mais nada além disso. Não precisa ter açúcar, não precisa ter corante, não precisa... Enfim, tem outros ingredientes que... Tem algumas opções que vêm como iogurte integral, que tem amido, né? Eu peguei alguns já que tem amido. Essa não é uma boa opção para você colocar na sua alimentação no dia a dia. Não é uma opção saudável, tá? Então, iogurte bom, natural, é aquele que tem 2 ingredientes, leite e fermento. Então, sempre lembra disso. Quando você for no mercado, agora você vai começar a observar mais isso no rótulo, quando você for escolher o tipo de iogurte, iogurte, tá? Bom, e por que então isso aqui eu falei de algumas características, né? Então, importante de você observar, como os ingredientes, os aditivos, como você compara uma coisa com a outra, né? Um produto com o outro. Por que isso é tão importante você olhar, né? Ler esse rótulo, prestar mais atenção nisso em relação ao emagrecimento? Algumas coisas eu já falei aqui. A mudança do paladar, então quando eu consumo mais desses alimentos, mais eu vou querer comer. Então, uma alimentação mais próxima do natural tira isso, né? Eu começo a sentir o gosto que as coisas têm. Se você passar, sei lá, eu vou passar um mês sem comer açúcar, né? Como eu tô fazendo. Já tô indo pro 3º mês já. Quando você vai consumir uma coisa que tem açúcar, um pacote de bolacha recheada, alguma coisa que é muito doce, você vai sentir que aquele gosto está totalmente exagerado na sua boca. Então é importante você fazer isso porque você não quer que esse seu paladar ele seja modificado. Você precisa sentir o gosto que as coisas têm, tá? Então nesse sentido do emagrecimento te ajuda muito porque você não fica querendo comer isso toda hora. Isso porque também esses tipos de aditivos, como eu falei no início, eles geram, sim, uma relação de compulsão, tá? De impulso por comer e essa dependência. Hoje em dia, assim, não tem tantos estudos falando sobre isso exatamente que, sim, açúcar gera dependência, tá? Não tem nada falando isso explicitamente, mas o que a gente sabe na prática é que pessoas que consomem mais desses alimentos, elas têm sim uma relação de dependência. Pensa em você, assim, se alguém falasse pra você, olha, a partir de hoje, daqui, você vai ficar um mês sem consumir o pão, né, que é o mais comum das pessoas terem essa resistência, o pão ou o açúcar. Como você se sentiria em relação a isso? Provavelmente a maioria das pessoas se sentiriam muito mal em fazer isso porque elas estão realmente dependentes disso, né? Não, eu não posso ficar sem meu pão, não posso ficar sem o açúcar, eu não vou sobreviver, eu vou morrer. Sendo que são coisas que não são naturais para o nosso corpo. Se a gente tirasse isso da face da terra hoje, ninguém ia morrer por conta disso, né? Ninguém morreria por causa disso. E aí a gente tem essa relação, porque isso causa alterações no nosso cérebro, né? A partir do momento que a gente consome muito isso, a gente desperta alterações mesmo que fazem a gente querer comer mais. E é por isso que a gente cria essa resistência quando alguém fala pra você, se alguém falasse pra você ficar um mês sem comer produtos com farinha ou produtos com açúcar, ou até esses industrializados mesmo, né? Bolachinha de pacote, salgadinho, você se sentiria muito dependente disso e achando que não ia conseguir, porque realmente é isso que gera em você, esse impulso, essa compulsão, isso realmente acontece. Já tem alguns estudos falando sobre isso, né, de que quanto mais você come essas coisas, mais você vai querer comer. Outra coisa, por que você precisa saber disso? Por que você precisa olhar esse rótulo e ver se um produto alimentício é de qualidade ou não? Ontem eu falei bastante, na terça eu falei bastante sobre algumas características do intestino. É importante olhar isso também por causa disso, nesse sentido também do intestino. Esses aditivos químicos que tem nesses produtos, eles vão alterar toda a sua função intestinal. Então, coisa que é para ser absorvida não vai ser absorvida, né? Infecções vão acontecer, inflamações vão acontecer, e isso vai gerando todo um problema no seu sistema, no sistema do seu corpo geral. Então, você precisa analisar isso, né? Saber diminuir mesmo isso da sua vida, né? Da sua alimentação, por conta disso também. O seu intestino, vocês viram aqui, né? Falei, quem não viu, veja a última live, que o seu intestino
é responsável por funções importantíssimas dentro do seu emagrecimento. Muita coisa acontece lá. Saciedade, se você não tem intestino que funciona bem, você não tem saciedade, você não tem produção de serotonina, você é uma pessoa mais ansiosa, você vai ter mais impulso por comer. E se você vai lesando essas células do seu intestino com esse tipo de produto, você piora muito isso. Então tomem cuidado e diminuam muito isso da alimentação para que você não tenha alterações nesse sentido. Então, no seu paladar, no seu intestino, nesse aumento do impulso por comer, nessa dependência de comer esse tipo de alimento. Por que a gente tem, né? E por que é tão fácil de enxergar isso, por mais que não tenha um estudo que diga exatamente que é uma dependência, a gente consegue relacionar isso com outros alimentos. Então, se você come uma coisa que você gosta muito, mas que seja natural, dificilmente você vai comer além da sua necessidade. Você não faz isso, você não tem essa dependência. Se alguém falar pra você hoje, ó, você vai ter que parar, fazendo essa comparação, né? Fica 30 dias sem comer coisas com farinha, ou fica 30 dias sem comer banana, por mais que banana seja a fruta que você mais gosta na vida. Você ficaria 30 dias sem comer banana? Provavelmente isso não seria um problema pra você, né? Você não ficaria, ai meu Deus, e agora? Como eu vou viver sem comer banana? Diferente desses outros alimentos. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Morgana. O que você me diz sobre cremogema sem corantes? Não aconselho porque tem amido, né? Deve ser tipo aquele mingauzinho, né, que você tá falando? Não aconselho. Nutri, gostaria de saber se a vitamina D em comprimido pode causar alergias. Não tenho conhecimento disso, não. Se for algo muito específico, é bom você falar com um médico que te orientou, tá? Se é mesmo isso ou pode ser alguma outra coisa. Francisca, eu reduzo a quantidade de pão, mas nunca tentei ficar sem. Se você tentar ficar sem, você vai ver que vai ter esse... Muitas pessoas, tá? A maioria vai ter esse negócio de, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar sem comer pão, né? O que eu vou comer agora? Aí eu falo, vai comer comida, né? Que deveria estar comendo. Liliane, Alana, o corpo pode sentir com falta desses produtos fraquezas, por exemplo? Não. O que o seu corpo sente, na verdade, quando a gente fala disso, né? Eu vou mudar a minha alimentação para melhor. Então, lógico, o seu corpo vai sentir diferença porque ele está acostumado a comer coisas que você não deveria estar comendo, e a partir do momento que você zera isso ou diminui bem, o seu corpo sente esse impacto, mas é óbvio que isso não vai piorar a sua situação, né? Não é isso que vai fazer piorar a sua situação de saúde. Então, para algumas coisas, exemplo, quem quer fazer dieta low carb, por exemplo, a pessoa está acostumada a comer pão, come pão, não só pão, né, farináceos, muito carboidrato, e aí ela decide que quer fazer a dieta com menos carboidrato, né, bem low carb mesmo. Ela vai sentir algumas alterações físicas, tá? Tem até uma coisa que se chama gripe low carb, não sei se vocês já ouviram falar. Quando a pessoa começa isso de forma intensa, ela sente... como se fosse uma gripe mesmo. Ela sente dor de cabeça, essa sensação mesmo de cansaço, mas isso é só no início, porque o seu corpo está sofrendo alterações. Você está eliminando mais água e mais sódio, né? Porque você antes está consumindo muito carboidrato, você estava retendo. Quando você começa a tirar isso, você começa a eliminar mais. Então isso causa a sensação no seu corpo, alguns sintomas de como se fosse uma gripe. Mas isso é só você saber regular quantidade mesmo. Isso se faz de uma forma mais específica com o nutricionista, né? De ir aos poucos. Mas também existem alguns suplementos, algumas alternativas também da sua alimentação, né? Você incluir mais sódio ali, porque você vai estar eliminando mais sódio, para que você não sinta esses sintomas, tá? Isso acontece e isso pode acontecer com outras coisas. Uma outra coisa que acontece bastante também, que já aconteceu com o paciente, mudar a alimentação para melhor e aí o intestino às vezes dá uma travada. E aí a pessoa fala assim, mas poxa, eu mudei minha alimentação, né? Mudei para melhor, e por que eu tô me sentindo assim? Eu deveria estar me sentindo melhor, devia estar melhorando. É só essa fase de adaptação. Por quê?
voltando na questão do intestino. O seu intestino, ele precisa estar funcionando bem, né? Para você absorver nutrientes. Então, ali vai acontecer, por exemplo, a absorção das fibras. Fibra é bom para quê? Para melhorar o nosso uma das funções, melhorar o nosso funcionamento intestinal. Então, você começou a consumir mais fibras, mas por ter uma alimentação que não estava legal antes, o seu intestino não estava fazendo essa função. Então, até ele entender e começar a absorver de fato esses nutrientes, então, por mais que você coma mais no início, você pode não estar absorvendo bem ainda, tá? Ele precisa desse tempo de adaptação e muita água também, nesse caso do intestino, tá? Para fazer ele funcionar melhor. Então, muitas vezes vai acontecer isso, né? Você mudar para melhor o tipo da alimentação e aí acontecer algumas coisas que você não entende. Você fala, mas eu mudei, passei para melhor, meu intestino tá preso, tô sentindo essas sensações mesmo de, às vezes, fraqueza, mas isso é uma fase de adaptação. Então, você precisa entender que isso vai acontecer com algumas pessoas, dependendo do que você fizer, mas que vai passar. Nesse caso de retirar esses alimentos industrializados e você tá se sentindo mal, como a Liliane falou, pode ser por outros motivos também. Então, você só tirar isso e não incluir coisas boas também é um fator que pode ajudar você a se sentir desse jeito. Então, é sempre compensar, né? Nunca tiro uma coisa e deixo sem. Se eu tirei isso, eu vou compensar em outras coisas. Quais são essas outras coisas? Os alimentos naturais, tá? Francisca, eu passei a comer só pela manhã, assim como leite com café. Acho que é o pão, né, que você tá falando. Uma vez por dia. Morgana, o pão de padaria pra mim faz mal. Posso fazer em casa? A dica que eu dou do pão é sempre você fazer, se você puder fazer em casa. E é o que eu falo, tá? Pão francês, nunca você vai fazer uma receita na sua casa pra ser igual o pão francês que você come na padaria. O gosto não é igual, tá? E o ideal é que você não use a farinha branca, tá? Então vai usar uma farinha, principalmente, a que eu acho melhor de fazer. A farinha de linhaça é uma ótima opção, porque você tem pouquíssimo carboidrato ali, tem gordura boa, não vai aumentar muito a sua glicemia, isso é importante, tá? Essa seria uma farinha legal, mas ela tem um gosto bem característico, então até você se acostumar pode ser que você ache ruim. Então mistura um pouquinho com farinha de aveia, põe meio a meio, faz um pãozinho de micro ali, isso é super rápido de fazer e é muito mais saudável do que comprar o de pacote, mesmo que seja um integral, ou comprar o pão de padaria. A gente comer verduras, frutas e legumes e carnes. Acho que você tinha perguntado isso na outra vez, né? Na outra live, eu falei que isso é uma questão também de adaptação, tá? A carne, principalmente, você vai sentir mais. Se você passou muito tempo sem comer a carne e você começar a comer, você provavelmente vai se sentir um pouquinho desconfortável mesmo. Mas, gente, é uma questão de adaptação. A gente se adapta com tanta coisa que é ruim pra nossa vida, né? Passa aí... O que é mais desagradável pra vocês? Vamos lá. Sempre você pensar assim, o que é mais desagradável? Passar uma semana, 15 dias com essa adaptação do meu corpo, estando um pouco mais desconfortável, ou é mais desagradável eu ficar sentindo o que eu estou sentindo com essa alimentação ruim? Então, muitas vezes a pessoa fica super inchada, o intestino não funciona bem, tem sintomas, outros tipos de sintomas também, mesmo... como que fala, emocionais, né, de se sentir mal com essa situação, então tudo é uma questão de escolha, então nada vai ser pior do que isso, então entenda que é uma fase que vai passar, então vocês precisam acompanhar e saber que isso vai acontecer. Você atende online? Sim, atendo, tá bom? Se quiser me chama no direct que a gente conversa sobre isso. Bom, vamos lá. Então, eu falei aqui da importância de você olhar isso, de você observar essas informações no rótulo dos alimentos que você vai consumir a partir de agora no mercado, nas prateleiras. E o importante, lógico, é óbvio que a base sempre deve ser uma alimentação natural. Quando for consumir produtos desse tipo, sempre saber comparar um com o outro, marcas, né, específicas. Deixa eu só pegar minha água, porque sempre eu esqueço de pôr aqui. Sempre comparar um com o outro para você conseguir de fato fazer boas escolhas, tá?
Bom, eu falei, né, que houve uma mudança, então, na rotulagem dos alimentos a partir de agora de outubro, tá? Então, a indústria, ela é obrigada agora a se adequar a essas modificações que foram feitas na intenção de melhorar mesmo para o consumidor entender, saber o que ele está consumindo, né? Que a gente sabe hoje que muitas pessoas não costumam fazer isso, que eu tô orientando para vocês. Aliás, né, a indústria, a mídia não ensina isso. Então, eles colocam um rótulo lá e é tipo assim, se vira aí, olha e entende. É desse tipo, tá? Então, tiveram algumas modificações que podem ser muito benéficas nesse sentido, tá? Vou falar sobre elas aqui, mas que eu acho que ainda é um grãozinho de areia perto do que precisaria ser feito, tá? Então, uma das coisas é que a partir de agora, esses alimentos, esses produtos alimentícios, eles precisam vir com um selinho, né? Como se fosse um selinho, uma imagem na frente, né? Frontal desse alimento, desse produto, dessa embalagem, dizendo que aquele produto tem alto teor de gordura, de açúcar ou de sódio. Oh, meu Deus! Vai, Jujuba, me atrapalhando. Então, você tem que ter especificado na parte da frente do alimento, o desenho é igual para todos, é uma lupinha e aí vai ter lá alto teor de sódio, alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Tem produtos que vão ter as 3 coisas, tem produtos que vão ter uma das 3 coisas, tá? Então, isso foi uma modificação, porque você não sabe o quanto tem disso no alimento, né? Então, você tem lá, você não sabe se aquele produto tem muito ou tem pouco, você fica sem saber. Então, isso é importante, é uma das coisas que vai ser importante, de você bater o olho ali na frente do alimento e já saber que aquilo tem alto teor de açúcar, ou de gordura, ou de sódio, tá? Outra coisa, vai ter quando você olha lá no rótulo, tem lá a tabelinha nutricional, né? Tem 2 colunas, né? Agora, a partir de agora, vai passar a ter 3. Então, como que funciona esse tipo de rotulagem? Uma coisa importante também de vocês saberem. Muitas pessoas aqui já devem ter ouvido falar sobre gordura trans, né? Que não é uma gordura boa pra gente. Nosso corpo não metaboliza. É uma gordura que traz um alto risco de doença cardiovascular. Então, a partir de uma época, os produtos precisavam ter lá no rótulo, né, na tabela nutricional, se aquele produto tinha gordura trans ou não, porque o consumidor precisa estar consciente disso. Só que olha essa jogada da indústria, né? Olha como é que eu falo que as coisas são feitas propositalmente. Como que era antes? Se esse produto tinha na porção, então, vamos supor que eu sou uma fabricante de bolacha recheada. Então, eu peguei meu pacote de bolacha recheada e eu, como fabricante, defini que 2 bolachinhas recheadas é a minha porção, é a porção do meu produto. Então, na hora que você for olhar no rótulo do meu produto, vai estar lá, porção de 2 unidades, vai ter X calorias, X carboidrato, X proteína, 0 de gordura trans, né? Vocês já pegaram assim, alimentos que tem assim a tabelinha e tem lá, gordura trans 0, né? Só que esse 0 não é bem 0, olha como a indústria te engana. Qual que era a legislação antes? Você poderia colocar como 0 se tiver menos que 0,2 gramas de gordura trans, né? Que é essa gordura ruim que faz mal pra gente, eu posso colocar no meu produto que ele tem 0. Olha só que impressionante, que coisa maravilhosa, né? E o que a indústria fazia? O que as empresas faziam, né? Então, eu que produzo essa bolacha recheada, vou dizer que a minha porção é de 2 bolachas, porque em duas bolachas eu tenho menos de 0,2 gramas. Então, eu vou poder dizer que tem 0 trans, certo? Só que, se eu for somar no meu pacote, ou mais do que 2 bolachas, já não é mais 0 trans. Só que é óbvio que eu não quero que as pessoas saibam disso. Agora, o que mudou a partir de agora nessa nova legislação para rotular os alimentos, é que, além da quantidade de porção, então a minha porção são 2 bolachinhas, né? Eu vou ter que colocar nessa terceira coluna quanto tem de cada coisa, quanto tem de proteína, quanto tem de carboidrato, quanto tem de calorias
em 100 gramas desse alimento. Então eu vou poder comparar, por exemplo, um alimento com o outro na mesma quantidade, porque era uma bagunça danada. Então a empresa A falava que a porção dela era 2 bolachas, a empresa B falava que era 3 bolachas, e aí você não sabia, o consumidor não sabe diferenciar essas coisas, né? Cada um é uma porção, quanto que tem de fato então de gordura nesses alimentos? Ninguém sabia, né? Não parava para fazer essa conta. Então agora vai ter um padrão nessa terceira coluna, a cada 100 gramas desse alimento, todo alimento vai ter isso, a cada 100 gramas desse alimento tem tanto dessas coisas. E aí sim, ali a gente vai poder observar que tem a tal da gordura trans, né? Porque aí vai ser uma quantidade padrão. Então, nesse sentido, vai melhorar, mas o que eu acho que ainda precisa melhorar? Isso eu tô falando aqui pra vocês, o conhecimento que eu tenho como nutricionista, que eu tô vindo aqui e falando. Mas em quantos lugares, quantas vezes vocês já ouviram alguém te explicar sobre isso na mídia, na televisão, enfim, nos veículos públicos aí? Nunca ninguém fala disso. Nunca ninguém parou para te explicar na escola. Não sei se as crianças aprendem isso hoje em dia, porque na minha época eu não aprendi do jeito que eu olhava um rótulo. Porque ninguém tá interessado em te contar como isso funciona, em te contar o que tem de fato dentro desse alimento, tá? Então, fazer essas modificações, tudo bem, é um passo que a gente dá além. Mas se eu faço isso e não explico para as pessoas como é que eu de fato leio esse rótulo, do que adianta? Do que adianta a pessoa olhar, beleza, vai ter uma coluna a mais lá, e daí? Ninguém sabe disso, ninguém sabe que mudou essa rotulagem. Vocês sabem porque eu tô falando aqui, né? Então a maioria das pessoas não vão saber disso. Uma outra coisa que mudou também, essa rotulagem, a forma como se apresenta o rótulo na embalagem desse alimento, ele vai precisar ser mais claro, né? Vai ser mais nítido, porque muitos alimentos você pega lá, por exemplo, a embalagem é vermelha do produto. A embalagem é vermelha, aí tem a tabelinha lá em branco, mas o fundo é vermelho. Então, assim, a pessoa passa batida às vezes, sabe? Então, agora vai ter um padrão, vai ter que ser ela branquinha, independente da cor que é a embalagem do produto, com as informações mais aparentes, mais visíveis, para a pessoa conseguir realmente olhar e bater o olho ali e ver o que tá aquela tabela nutricional e não passar batido, tá bom? Então, essas foram as modificações que foram feitas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso é para tornar mesmo essas modificações foram feitas para deixar o consumidor mais consciente do que ele está consumindo, né? Tornar mais fácil essa leitura, você bater o olho e saber olhar. E saber não, né? E ver de fato aquela tabela nutricional, porque como eu falei, saber implica em a pessoa ser ensinada a isso. E eu não vejo nenhum, né, veículo, não vejo o governo fazer isso. Enfim, não é interesse de ninguém fazer isso. Saibam aqui então agora que isso é importante, isso vai influenciar na saúde de vocês, vai influenciar no emagrecimento sim, bastante, por todas essas questões que eu falei. Então, emagrecer, como eu sempre tô falando aqui, não é o simples fato de você comer mais verduras, comer mais frutas e não comer as outras coisas. Isso a gente sabe, isso a maioria das pessoas é muito óbvio, todo mundo sabe. Como eu deixo de fazer isso, sendo que a indústria tá o tempo todo me induzindo a comer mais dessas coisas? Como isso acontece no meu corpo, como isso acontece no meu cérebro, como isso acontece no meu intestino. Então, vocês percebem que tudo isso é um sistema assim que vai acontecendo no nosso corpo, a gente precisa saber. Então essa informação é super importante que vocês saibam, né, para na hora que for comprar realmente estar consciente do que vocês estão consumindo, tá? Isso acontece também, olha como é uma comparação interessante de se fazer. Há muito tempo atrás, quando o cigarro foi criado, né, para quem pegou essa época aí, não é da minha época, mas quando ele surgiu, o cigarro era uma coisa muito legal, né? Só as pessoas mais legais que fumavam, era feito mesmo um incentivo da pessoa a fumar. As melhores atrizes apareciam fumando nos filmes, nas novelas. Era uma coisa muito divulgada, né? Então isso foi feito de forma que as pessoas pensassem que quem fumasse era super legal, né? Quem não fumasse não era tão legal assim.
E isso foi feito de uma forma tão intensa, tão boa, né, digamos assim, de publicidade, que as pessoas começaram de fato a consumir muito cigarro, até que chegou-se um tempo que as pessoas já estavam dependentes disso. Só que com o tempo, o que aconteceu? Foi descobrindo que aquela substância que tinha no cigarro não era tão boa assim, né? Aliás, não era nada boa. E aí foi se descobrindo aos poucos que isso não fazia bem para a saúde. Só que a esse ponto da história, todo mundo já estava viciado em cigarro. Todo mundo já queria cigarro, né? Qual que era no começo, né, a fala que se fazia? Bom, realmente, tem questões aqui no cigarro, substâncias que não fazem tão bem, mas é só você não exagerar. Então, você pode fumar o tanto que você quiser ali, o tanto que você quiser, numa quantidade ok, que você não vai ter problema de saúde. Beleza, né? Era o que se falava, olha que absurdo. O que vocês conseguem perceber disso com semelhança com a comida? Quando te falam assim, tudo bem você comer farinha branca, é só você comer pouco. Ué, você não sabe se controlar? Tudo bem você comer açúcar, é só você comer pouco, você não sabe se controlar. O problema é você, não é... O problema, que no caso do cigarro, o problema é você que não se controla, não é o cigarro. Se você souber consumir pouco, não vai te fazer mal. A mesma coisa acontece hoje com os alimentos. Com esse tipo de alimento que eu acabei de falar, que a gente tá careca de saber que não faz bem. Que não faz bem para a saúde. Então, olha como é uma coisa tão distante lá do cigarro, que já foi há muito tempo atrás, hoje em dia a gente já sabe que faz muito mal, que causa câncer, vem lá na embalagem, né? Aquela imagem horrível que aquilo pode causar em você. Mas, em relação aos alimentos, a gente não tá engatinhando isso hoje em dia, né? A gente sabe que tem muitos alimentos, produtos industrializados que fazem muito, mas muito mal mesmo, como é o caso dessas porcarias mesmo, vamos falar a real, a verdade. Salgadinho, bolacha, vocês acham que isso tem algum benefício pro corpo? Nenhum, né? E o que se faz hoje para diminuir o consumo dessas coisas? Absolutamente nada. Não tem nenhuma legislação, não tem nenhuma... o que eu vejo, assim, vou falar a minha opinião, né? Isso deveria ser, assim como o cigarro, né? Ou você aumenta o valor disso para as pessoas consumirem menos, né? E incentivar mais o consumo de coisas naturais, ou você coloca regras mais rígidas na indústria. Porque se eu não tenho um limite de quanto eu posso colocar, como é o caso da gordura trans, você não tem um limite de quanto posso pôr nesse produto. O glutamato monossódico, comecem a observar e vejam esse nomezinho. Se não vir assim, vai vir como realçador de sabor. Não existe um limite que você pode colocar no produto. Então, a indústria vai lá e põe o quanto que ela quer, tá? Ela só precisa dizer lá no rótulo que existe, que tem esse composto no produto. Mas quanto tem disso, você não sabe. E é aí que você fica viciado em comer essas coisas. Olha a semelhança que isso tem com o cigarro, por exemplo. Né? Que era uma coisa normal, natural, que as pessoas falavam que não, tudo bem, faz um pouquinho mal, mas é só você saber se controlar. A mesma coisa as pessoas falam hoje da comida, dessas coisas. Então, tudo bem comer doce, tudo bem comer açúcar, é só você se controlar, mas você consegue se controlar? Essa é a semelhança que eu vejo, né, do açúcar com o cigarro, né? Por mais que não tenham pesquisas muito concretas em relação a isso, mas nessa comparação você consegue perceber que história é essa de que tudo bem fumar 2 cigarros desde que você fume pouco, tá tudo bem. Quem consegue fumar? Quem é viciado consegue fazer isso? A mesma coisa serve para essas comidas de má qualidade. Serve você falar isso pra pessoa, tudo bem comer, só come em pouca quantidade. Quem que consegue fazer isso? Tem pessoas que já estão num nível que não conseguem mais, então às vezes tem que fazer uma certa restrição. Enfim, são muitas questões, né, que vão além do que eu posso aqui falar pra vocês disso, porque não é só uma questão de preocupação nutricional, isso envolve política, isso envolve governo, isso envolve economia, né? Porque a gente tá falando de coisas que vão trazer algo mais rentável para quem tá lá em cima, para a indústria principalmente, para a indústria de alimentos, a indústria também dos fármacos. Por quê? Você tendo esse tipo de alimentação presente, o que vai acontecer, né? O que está já acontecendo com as pessoas? As pessoas estão adoecendo cada vez mais.
Isso para a indústria farmacêutica é maravilhoso, porque pensa se não tiver pessoa doente, para quem que a gente vai vender remédio? Tudo isso parece uma teoria da conspiração, mas se vocês forem parar para pensar, existe um sentido de fazer essas coisas. Então, sim, vou bater sempre na mesma tecla aqui de que você precisa ter uma alimentação mais natural, do jeito que você consegue, do jeito que dá. Elimina o máximo que você conseguir dessas coisas, que a sua qualidade de vida vai melhorar, os seus objetivos em relação ao emagrecimento com certeza vão ser alcançados só de você diminuir essas porcarias, salgadinho, bolacha, tudo que é coisa industrializada que você não precisaria ter na sua alimentação, o seu resultado já vai ser incrível logo de cara. Sem contar os outros benefícios, né, que eu não preciso nem ficar repetindo aqui, que a gente sabe que o natural é sempre o melhor. Deixa eu ver o que vocês falaram. Morgano, leite integral consumo tem 96 miligramas de sódio, isso é bom ou ruim? Leite é o leite, gente, ele vai ter naturalmente essas coisas, tá? Se eu não me engano, são 2.500 miligramas de sódio diariamente, ou é 2.000 miligramas de sódio. Então, assim, não se preocupe muito com isso nesse tipo de alimento, tá? Você tem que se preocupar com coisas justamente que eu tô falando aqui, industrializadas. Se você for pegar um salgadinho, por exemplo, você vai ter 3 vezes mais essa quantidade que você tem aí. É com isso que você tem que se preocupar. Nutri tem algumas verduras que causam alergias em mim, tira essa dúvida, por favor. Isso é muito individual, não vou saber te responder. Isso é feito através de exames. Francisca, realmente, ler os rótulos é um desafio grande. Ontem eu no supermercado, eu tentava ler o rótulo de um pote de molho de mostarda e tive que pedir ajuda. A mostarda, inclusive, é um dos que eu também comparo. Eu fiz um molho de mostarda para pôr na salada, né? Que eu faço com mostarda e iogurte. Inclusive, muito bom, recomendo. Ajuda bastante você comer salada. Principalmente no calor, que ele fica bem refrescante. Enfim. E aí, precisa da mostarda, né? E aí, eu fui olhar, tinha 5 tipos de marcas lá pra olhar a mostarda. E só uma delas era mais natural, porque tinha só os ingredientes mesmo. Não tinha aditivo, não tinha amido, tem umas que tem açúcar. Então, isso é importante você olhar se realmente tem só os ingredientes naturais. Esse também é um produto que eu olho, que eu compro e que eu faço essa comparação. Muito boas suas dicas e informações, obrigada. Mas o que acontece é o contrário. O preço dos alimentos naturais é que sobem assustadoramente. Sim, a gente precisa ter esse jogo de cintura, né? Como eu falei aqui na live passada, se eu não me engano, sobre alimentação saudável. Pode ser, sim, mais barata, a gente só precisa saber jogar com isso, né? Então, a gente não vai comprar as coisas que são mais caras, sempre as coisas que estão na promoção, que é da época, que a gente consegue ter esse jogo de cintura. E aí, qual que é também a jogada? Se eu diminuo esse tipo de alimento industrializado, vai sobrar mais dinheiro para comprar o que é natural, né? Porque o que a gente faz normalmente é encher a despensa lá de coisa que não presta, que não precisa, e aí achar que tá gastando muito, mas tá gastando muito porque tá comprando coisa que não precisa comprar. Quem tá engordando tá consumindo em excesso, também tá consumindo mais do que precisa. Então, sabendo fazer essas coisas, você consegue até economizar. Se formos olhar, o pacote de bolachinha é mais barato que uma porção de frutas, suficiente para saciar uma pessoa? Depende, viu? Eu fiz essa comparação na live também. Se você pegar uma bolacha recheada e famosa, de marca famosa, você vai pagar 3 e pouco, 4 reais. Tem frutas que você pega e você consegue pagar isso no quilo, né? E dividir em porções, porque você nunca vai comer só, de repente, a fruta, você vai comer a fruta com alguma outra coisa. Então, diminui nas besteiras que vai sobrar dinheiro, certeza. Ketchup, me indique um. Eu não indico marcas, tá? Isso a gente não pode fazer. Isso em consulta, normalmente, eu costumo orientar algumas marcas que eu costumo usar, mas a gente sempre tem que falar 3 tipos de marcas, porque é antiético indicar uma marca específica. Então, o que eu posso te orientar é a mesma coisa que eu falei da mostarda, tá? Você olhar no rótulo, pega lá 3 marcas de ketchup quando você for no mercado e olha no rótulo os ingredientes. Tem que ter
Se tiver açúcar lá nos primeiros ingredientes, já não é uma boa opção. Se tiver muito conservante, como eu falei, espessante, acidulante, um monte dessas coisas também não é uma opção legal. Tem uma marca que eu uso da maionese, ó, da mostarda, que eu sei que a mostarda, uma marca conhecida inclusive, só tem ingredientes naturais. Então, de repente, dessa mesma marca, né, se você olhar, você consegue, acho que deve ser parecido, assim, na qualidade, mas tenta olhar sempre o rótulo, tá bom? Assim você vai ter mais certeza dos ingredientes. Bom, gente, então pra encerrar, resumindo, né? Alimentação natural, comida de verdade, desembala mais, descascar menos, esse sempre vai ser a melhor opção. Essa sempre vai ser a melhor opção para quem quer emagrecer, para quem quer ser mais saudável, para quem quer gastar menos, tá? Essa história de que comer alimentação natural custa caro, a gente precisa pôr na ponta do lápis. Então, diminuir as outras coisas e incluir mais dessas, você vai ver que vai gastar menos, porque você vai mudar também o seu organismo, vai mudar, a sua saciedade vai mudar, você vai comer menos, não vai ficar querendo comer toda hora. Isso tudo influencia no gasto que você tem também. E lógico, né? Saber fazer essa comparação e olhar esse rótulo a partir de agora vai te ajudar muito a escolher coisas de qualidade, não ser enganada, né, com produtos que se dizem ser saudáveis e quando você vai olhar não é. E saber que tudo isso daqui que tem, né, que são coisas químicas, são coisas que não são feitas para o nosso corpo metabolizar, a gente não foi feito para isso. E saber que uma hora a nossa conta chega, né? A gente pensa que não, porque demora, é silencioso. Mas uma hora essa conta chega e chega pesada. Então, tenta sempre analisar. Eu sei que a gente acostumou a sentir o gosto dessas coisas. É muito bom mesmo, é muito gostoso mesmo. Tem coisas que eu adoro comer de porcaria, não minto. Mas eu tento me afastar o máximo que eu consigo, porque eu sei que isso faz mal pra mim. Então, é só realmente quando vale a pena você comer aquela coisa que você quer e que você sabe que faz mal. Porque futuramente isso vai fazer muita diferença para você. Então parem de viver o hoje, né, de saber que isso é muito gostoso, é muito bom, mas que a conta vai chegar. Então nosso corpo vai responder a isso. Então tentem sempre, alimentação natural não tem erro, é o que o nosso corpo está preparado para digerir, para metabolizar e sempre vai ser a melhor opção para todos os sentidos, não só o de emagrecimento, tá bom, gente? Um beijo para todos que estiveram aí, obrigada. E terça-feira a gente tem mais live, semana que vem eu venho com a novidade pra vocês de mais um dia na semana pra fazer a live com alguém que queira participar e eu dar as dicas aí ao vivo, tá bom? Mas eu informo vocês aqui pelo Instagram. Um beijo pra todos e até a próxima.